Como dito, hoje nós iniciamos uma nova série de exposições, série esta que tem como objetivo expor as 7 dedicatórias do livro de Apocalipse destinadas às 7 igrejas da Ásia Menor. E como de costume, sempre que nós iniciamos uma série, eu gosto de fazer uma contextualização, uma introdução do livro inteiro, para que os irmãos se situem e entendam melhor a proposta do autor inspirado. Então eu quero te dar algumas informações básicas a respeito do livro de Apocalipse. E se você gosta de anotar, esta é a hora, e estas informações, estes princípios te ajudarão a entender melhor este livro que por vezes é tão mal compreendido e até mesmo obscurecido de propósito por alguns. Eu quero que você entenda primeiramente que o livro de Apocalipse deve ser compreendido não como um livro obscuro que pretende dar pistas misteriosas sobre a segunda vinda de Cristo. Pois é assim que a maioria lê. E nós gostamos de coisas que não estão muito bem claras, porque isso nos dá a oportunidade de inventarmos e expor a nossa imaginação, confabulações, conjecturas e etc. Mas nós devemos entender que este livro deve ser entendido de uma maneira simples, a começar por isso. Entender que o livro de Apocalipse deve ser compreendido não como um livro obscuro que pretende dar pistas a todo momento a respeito da vinda de Cristo Jesus. Antes, este livro, na verdade, é uma carta. Não sei se vocês já notaram isso. Uma carta que, por conta de sua extensão, deveria ser escrita em formato de rolo. Este é o significado do capítulo 1, versículo 11, porque você vai ler, mas está escrito aqui, escreve em livro. A ideia é escreve em rolo, porque a carta é extensa. Além disso, esse livro, carta, pensemos assim, é uma carta real para pessoas reais, com uma mensagem relevante e acessível para o público original. Ou seja, havia um público original com necessidades e desafios, e esta carta tinha este objetivo, de lidar com estes desafios que aquele povo estava passando. E não faria sentido se fossem informações soltas, a respeito tão somente do que iria acontecer no futuro muito distante, e que não tivesse nada a ver com eles. Ou seja, se fosse assim, não teria nenhum proveito para aquelas pessoas. Não teria nenhuma função de conforto, consolo e de guiar a eles. Então esse era um livro carta real, para pessoas reais, com uma mensagem relevante e acessível para os destinatários originais. E como qualquer carta, há um remetente. Quem escreve? João, o apóstolo, com mais de 80 anos. E qual era a condição de João? Ele estava preso na ilha de Pátimos, segundo o capítulo 1, versículo 9, que é uma pequena ilha situada no mar Egeu, uma ilha rochosa de 16 quilômetros de comprimento por 8 quilômetros de largura. E para este local iam os inimigos políticos do Império de Roma naquela época. Ali era um lugar de exílio. Mas em que época isso se deu? Ou seja, em que época em que João escreveu o Apocalipse? Muito provável que foi em torno de 95, do ano 95 depois de Cristo, nos últimos anos do imperador Domiciano. E nós cremos assim porque há razões para isso. A primeira razão é que Irineu, que era aluno ou discípulo de João, testifica isso, que a carta foi escrita no período de Domiciano. E também por conta de uma dura perseguição que ocorreu, e nós cremos depois da escrita do Apocalipse, na Ásia Menor. Perseguição essa que foi patrocinada por Domiciano. E quando João diz que o tempo está próximo, é uma referência justamente a esta perseguição que viria. Eles já estavam sendo perseguidos, mas haveria de vir uma perseguição ainda maior. Logo, as igrejas da Ásia Menor hoje é conhecida como Anatólia, que corresponde à Turquia,
atualmente, né? Além disso, naquele período, havia o Domiciano que fez algo que foi surpreendente para os cristãos, bem como para os romanos. Era comum que um imperador romano, quando morresse, o Senado se assentava, se reunia e discutia a respeito dos feitos deste imperador. Se este imperador, segundo alguns critérios bem estabelecidos, fosse considerado um bom imperador para Roma, ele ascendia ao status de divus, ou seja, ele era deificado, divinizado, e passava agora a fazer parte do panteão do Império Romano. Veja, para que um imperador, então, se tornasse um deus, ele deveria primeiramente morrer e ser aceito, receber este status pelo Senado. Domiciano fez algo diferente para os romanos. Ele exigiu que ele fosse adorado em vida. A conclusão dele é: eu não vou esperar morrer para virar Deus, não, eu sou Deus agora, e me adorem. E João fala da besta que exige ser adorada. Então isso pode ser uma clara referência às pretensões idolátricas de Domiciano. E uma outra razão para crermos que o Apocalipse foi escrito neste tempo é que a igreja Esmirna da Sete é considerada a mais nova, e antes do mandato de Domiciano ela não existia. Então note, até aqui nós vimos que o Apocalipse deve ser considerado uma carta-livro. O autor é João, o apóstolo com mais de 80 anos, que estava exilado na ilha de Patmos, e esta carta foi escrita no período do imperador Domiciano, um período de perseguição, um período que o imperador se declarava Deus e exigia ser adorado. Mas quem são os destinatários? Ou seja, quem recebe estas cartas? E eu gostaria de apresentar alguns dados para os irmãos, mas primeiro, o que fica claro no Apocalipse é que os destinatários são os servos de Cristo das 7 igrejas que se encontram na Ásia, e são elas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Note a sequência das cidades. Alguns vão dizer assim: estas são as 7 eras pela que a igreja vai passar, durante toda a sua história. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Como eu disse, a interpretação é bem mais simples. E a sequência das cidades, então aqui este mapa é um mapa atual. Você tem a Grécia de um lado, o Mar Egeu dividindo, e a Turquia. As 7 igrejas ficavam ali na região da Turquia. Próximo slide. Observem, então, que a sequência em que, ou melhor, a ordem em que essas igrejas aparecem, está relacionada à rota que um mensageiro faria ao sair da ilha de Patmos. Percebem? João está ali na ilha de Patmos. Estão enxergando? Está aqui, viu, gente? Só para ter certeza. Aqui na ilha de Patmos, no Mar Egeu. O mensageiro receberia a carta, levaria primeiro para Éfesos, depois para Esmirna, depois para Pérgamo. Olha, nem combinamos, está dando certo, hein? Depois Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E esta era uma carta que era lida e as pessoas se assentavam para ouvir. Por isso que no final sempre tem um dado ali importante, para que a igreja ouça o que o Espírito diz a elas. E esta era uma carta, o livro completo, de Apocalipse. Não é que foi uma carta para Éfeso, outra para Esmirna, não. Por exemplo, o pessoal de Pérgamo sabia exatamente o que tinha sido escrito para Esmirna, Éfeso, porque era uma carta circular. Todos deveriam saber do seu conteúdo integral. Então, a sequência, a ordem das cidades está relacionada à rota em que um mensageiro faria ao sair da ilha de Patmos. Mas qual é a condição dessas igrejas daquela época? Bem, estas igrejas estavam sendo ameaçadas pelo falso ensino.
representado pelo falso profeta. Estas igrejas estavam sendo assediadas pela cultura pagã, caracteristicamente idólatra e extremamente imoral. Paganismo este que é representado pela grande meretriz. E estas igrejas estavam sendo perseguidas por um estado apóstata, representado pela besta. E o que está acontecendo? A mensagem ao povo de Deus é: a história da igreja será marcada pelo conflito com o falso ensino, o falso profeta. A história da igreja será marcada com o confronto com o paganismo, a grande meretriz, e com uma política apóstata que tenta apagar o cristianismo da face da terra, representado pela besta. E por trás dessas três entidades existe o grande dragão, Satanás, que está regendo tudo isso com o intuito de destruir a igreja. No entanto, esse conflito um dia irá acabar. Ele irá sim se intensificar com o tempo, mas Jesus irá voltar e vai colocar um basta em tudo isso. E enquanto este dia não chega, a mensagem para aquelas igrejas é: sejam fiéis. A perseguição vai ser natural. Essas três entidades, orientadas e dominadas por Satanás, perseguirão a igreja durante toda a sua história. Mas um dia isso vai acabar. No final das contas, Cristo Jesus vence. E enquanto isso não acontece, sejam fiéis, fiéis até a morte. E como João sabe de tudo isso? Porque tudo o que ele disse, segundo o versículo 4 do capítulo 1, foi dado por Cristo Jesus a ele. Foi revelado por Jesus. E quem é Jesus? Ele é a fiel testemunha, o verdadeiro profeta, que se opõe ao falso. Ele é o primogênito dos mortos, o sacerdote que morreu ao entregar-se como próprio sacrifício, mas ressuscitou e vive para sempre e está na presença do Pai para interceder por nós, e que se opõe ao paganismo. Quem é Jesus? Ele é o soberano dos reis da terra, o rei dos reis, que se opõe ao poder político da besta. Pois por mais que a besta queira, Cristo Jesus, por mais que a besta queira reger as nações, é Cristo Jesus o soberano dos reis. No entanto, essa mensagem não se limita às igrejas daquela época. Ela é a mensagem de Deus para todas as igrejas verdadeiras de todas as épocas. E isso pode ser presumido justamente pelo uso do número 7. Na Ásia Menor, havia mais do que 7 igrejas. Só que era importante que fosse só 7, porque 7 é um número completo na cultura judaica. Logo, essas igrejas é a representação de todas as igrejas de todas as eras. São 7 igrejas para representar, portanto, a totalidade do povo de Deus de todas as épocas da era cristã. E embora na introdução haja trechos ou dedicatórias direcionadas a igrejas específicas, como já dizemos, o que era dito para uma igreja era dito para todas as outras. Por isso que no finalzinho você sempre tem a expressão: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, plural, não é só para uma. O que era dito para Éfeso tinha mais a ver com eles, mas só que cabia também às outras igrejas e assim por diante. Deste modo, meus irmãos, nós vamos estudar os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, ou seja, as instruções direcionadas para cada uma das 7 igrejas da Ásia Menor, mas que ao mesmo tempo são instruções para todas as igrejas de todas as eras. E por fim, a última informação introdutória que eu gostaria de dar aos irmãos é para que os irmãos observassem que cada uma dessas dedicatórias possui uma estrutura em comum. Vejamos, eu vou fazer isso bem rápido para que nós já comecemos a exposição. Todas estas dedicatórias do capítulo 2 e 3 têm um destinatário. O exemplo, cada carta é direcionada a uma igreja específica, ao anjo da igreja, que seria, no caso aqui, o mensageiro, ou seja, o pastor. Ao anjo da igreja, tal, e assim por diante.
Algo que você vai ver também em todas as outras é que há uma identificação de Cristo, uma autoapresentação dele, ou seja, cada carta começa com uma descrição de Jesus baseada na visão inicial de João, Apocalipse 1. Não são autoapresentações originais no livro do Apocalipse. Na verdade, ele pega todo o que foi dito a respeito de Cristo Jesus no capítulo 1 e vai dividindo estas autoapresentações em cada uma das igrejas. Né? Por exemplo, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na mão direita. Isso já havia sido dito no capítulo 1. E assim por diante. Um outro elemento desta estrutura em comum é um elogio. Cristo elogia aspectos positivos da vida da igreja, embora isso não ocorra com todas. Por exemplo, conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo e a tua perseverança. Em seguida, você tem uma repreensão, que também não cabe a todas, mas a maioria. Cristo aponta falhas ou pecados que precisam ser corrigidos. Por exemplo, tenho, porém, contra você o fato de que você abandonou o seu primeiro amor. Por fim, advertência ou conselho. Jesus exorta a igreja a se arrepender, a manter a fé ou a corrigir seu comportamento. Exemplo, arrependa-se, pois senão virei a você sem demora. Tem mais ainda. E tem sempre uma promessa ao vencedor. Em todas essas dedicatórias às 7 igrejas, você tem uma promessa. Cada carta termina com uma promessa ao vencedor, àquele que perseverar na fé durante esta grande perseguição. Por exemplo, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. E um convite à escuta, que conclui cada dedicatória. Cada carta termina com uma exortação geral. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, assim nós temos uma visão geral que nos ajudará a compreender essas 7 dedicatórias às 7 igrejas da Ásia Menor. Agora eu peço aos irmãos que fiquem em pé e vamos ler o texto que corresponde a esta primeira igreja, que tem a ver, como vimos, com a ordem com a rota que um mensageiro percorreria ao entregar estas cartas. Ouça a palavra de Deus com fé e com reverência, e logo em seguida oremos para que o Senhor nos ilumine, a fim de que ela nos sirva de alimento espiritual e nos guie. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Pai, tua palavra foi lida, e nós agora oramos reverentemente, rogando que o Senhor nos ilumine e nos esclareça, e que saiamos daqui com princípios claros, a fim de praticá-los, para a glória do teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Podeis assentar. Você conhece homens crentes vidrados em futebol, carros e esportes, mas extremamente desinteressados quando o assunto é fé? Conhecem?
Você já encontrou mulheres na igreja tão ligadas em moda, viagens, artesanato, filhos, relacionamentos, mas apáticas quando o assunto é Cristo? Conhecem gente assim? Você conhece alguém que qualquer atividade no domingo é mais atrativa do que estar na igreja? Conhece gente assim? Bem, este é o primeiro grupo de pessoas que nós podemos dizer que não tem amor consistente a Cristo. E uma igreja composta em sua maioria de pessoas assim, é uma igreja que não ama a Cristo acima de todas as coisas. Mas isso é muito óbvio. No entanto, este texto nos mostra um segundo grupo que não nos é tão óbvio assim. Qual é? O texto vai nos mostrar que é possível que haja uma igreja com um excelente histórico eclesiástico, que fez muitas coisas no passado e que mesmo assim, na atualidade, pode não amar a Cristo. O texto irá mostrar que é possível que haja igrejas com pessoas frequentes e ativas na obra de Deus, mas que estão na obra de Deus por qualquer outro motivo que não por amor ao próprio Cristo. Eles amam mais a obra de Cristo do que o próprio Cristo, porque de alguma forma esta obra que eles realizam aponta para eles mesmos, faz com que eles sintam importantes, queridos, e que obtenham a atenção do povo. E é possível que haja uma igreja conhecida por defender a doutrina ortodoxa, mas ainda ser uma igreja que não ama a Cristo. E embora para muitos isso tudo pareça inconcebível, quem afirma essas verdades é o próprio Cristo. E Ele conhece verdadeiramente a sua igreja. Assim, hoje veremos que Cristo conhece sua igreja profundamente. Ele conhece suas qualidades e pecados, e faz advertências e promessas ao seu povo. Primeira verdade que eu gostaria de considerar: Cristo conhece sua igreja além de sua fama. Cristo conhece a sua igreja além da fama desta igreja. Versículo 1: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. A cidade de Éfeso, a primeira das 7 cartas, é dirigida, como nós vimos, à igreja de Éfeso, que obviamente está na cidade de Éfeso. Esta é a cidade mais próxima, como nós vimos, da ilha de Pátimos, em relação às outras 6. E lembre-se que Éfeso era a capital da província romana. Éfeso era uma cidade rica, próspera, magnificente e famosa por seu templo de Diana, o templo de Diana, ou Artemis, né, para os romanos. E era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Éfeso também era um centro comercial da antiguidade. Seu porto acomodava os maiores navios da antiguidade e, sobretudo, era de fácil acesso por terra, pois Éfeso estava conectada às estradas romanas mais importantes das cidades da Ásia Menor. E em Éfeso, nessa cidade, havia uma igreja. Nessa cidade famosa, próspera, capital da província da Ásia, foi plantada uma igreja. Em sua segunda viagem, Paulo fez 3 viagens missionárias, e em sua segunda, ele fez uma viagem curta a Éfeso. Mas em sua terceira viagem, ele ficou pelo menos 2 anos e meio, e o evangelho se espalhou por aquela cidade. Paulo então deixou Timóteo encarregado por aquela igreja. E segundo uma tradição antiga, o apóstolo João substituiu Timóteo perto do final do 1º século como líder da igreja de Éfeso. E Éfeso rapidamente se tornou uma igreja famosa. Afinal, ela teve grandes homens de Deus como seus pastores, Paulo, Timóteo e João. Essa igreja se manteve conhecida durante décadas por conta do seu ativismo. Inácio, um dos pais da igreja do 2º século, por exemplo, a elogiou pela sua vigilância, principalmente por se opor contra o falso ensino. Mas havia um
que a conhecia além da fama. Aquele que sabia como Éfeso, a igreja era realmente. Então chegamos no segundo ponto. Cristo conhece as qualidades da sua igreja. Estas coisas diz, e esta é uma fórmula usada mais de 100 vezes pelos profetas do Antigo Testamento. É o equivalente a assim diz o Senhor. Logo vemos Cristo assumindo o papel de Yahvé, o Deus de Israel. Assim, estas coisas diz aquele que conserva, e a palavra para conserva aqui é aquele que agarra com firmeza na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Este texto é uma referência a Apocalipse capítulo 1, versículo 20, quando nós lemos quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, ou seja, os pastores. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Está claro aqui. Ele agarra na mão direita estas 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Os pastores estão em suas mãos. E ele caminha pela igreja. Ele conhece a sua igreja. Ele não apenas tem as estrelas, ele as segura firmemente. Ele não apenas está no meio dos candelabros, ele anda entre eles. Ele é o supervisor divino das igrejas. Ele é o Filho do homem exaltado em glória, que dirige os seus ministros e sabe tudo o que acontece nas igrejas. Cristo é o Senhor que visita o seu povo e que habita com o seu povo, que anda no meio do seu povo e que o inspeciona. Por isso, ele conhece muito bem o seu povo. Versículo 2 diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Cristo conhece as qualidades da sua igreja. E quais são essas qualidades? A igreja em Éfeso mostrava 3 virtudes que Jesus Cristo pôde elogiar sem restrições. A primeira: conheço tuas obras. A igreja de Éfeso era uma autêntica colmeia industriosa. Seu labor era famoso. Cada membro estava fazendo alguma coisa. Eles eram diligentes nisso. Provavelmente eles cuidavam dos doentes, ensinavam os jovens e visitavam os idosos. Outros poderiam gastar suas horas de lazer cozinhando, ou na limpeza, ou na organização de eventos na igreja. Não é? Façamos essa contextualização. Nos parece cabível. Então eles eram diligentes, eles tinham obras. Um outro elogio é: conheço a sua perseverança. A cidade de Éfeso estava afundada em idolatria. As pessoas tinham grande reverência por Diana dos Efésios, a deusa mãe da Ásia. Os crentes naquela região eram caluniados, maltratados, perseguidos. E os romanos impunham sobre eles a adoração ao imperador aqui no período de Domiciano. No entanto, eles se mantinham firmes, perseverantes. A despeito de todas essas tribulações, aqueles crentes não negaram a Cristo, não adoraram outro Senhor. E o terceiro elogio: eles haviam resistido à heresia. Aquela era uma igreja ortodoxa, que defende a doutrina correta. Tanto os falsos apóstolos quanto os nicolaítas. Ali, estas pessoas, estes hereges, não tiveram vez, não foram aceitos, foram expulsos. Os nicolaítas provavelmente ensinavam que os cristãos podiam participar, por exemplo, da cultura pagã,
Eles diziam, somos salvos pela graça, não tem problema. Eles eram antinoministas, não aceitavam a lei de Deus. Acreditavam que os crentes poderiam fazer tudo e até mesmo viver em imoralidade. E Paulo havia admoestado em Atos, capítulo 20, versículo 29 ao 30, àquela igreja nas seguintes palavras: eu sei que depois da minha partida, lembre-se, o primeiro pastor está falando daquela igreja, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Eles tinham recebido esta mensagem, eles tinham sido avisados, e eles corresponderam muito bem. Eles se precaveram, eles seguiram as orientações do apóstolo e resistiram aos falsos profetas. Assim, os cristãos efésios não tinham sido enganados. Eles possuíam um raro dom de discernimento, eles eram perspicazes, sua ortodoxia estava firme. E aí você diz, que igreja esplêndida. Parece-nos até aqui ser um modelo de igreja em todos os aspectos. Seus membros eram ocupados em seu serviço, pacientes no sofrimento e nas perseguições, ortodoxos em sua crença, em sua fé, em sua doutrina. O que mais poderia ser requerido deles? Terceiro ponto: Cristo conhece a sua igreja além da fama. Cristo conhece sim as qualidades de sua igreja. Ele a inspeciona, mas Cristo também conhece os pecados da sua igreja. Versículo 4. A despeito de tudo que foi dito, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Eis o pecado. Aquela igreja era uma igreja operosa, perseverante, uma igreja que não tinha se contaminado com o mundo, ortodoxa, mas aquela igreja havia abandonado seu primeiro amor. Meus irmãos, sã doutrina e perseverança são insuficientes sem amor. É possível até fazer obras sem amor. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, Paulo diz: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Paulo está dizendo que é possível você entregar todos os seus bens aos pobres, e até mesmo entregar a sua vida como sacrifício sem amor. Você faz isso por um imperativo pessoal, pelo interesse de ser destacado, de ser considerado bom e generoso. Nem sempre os maiores doadores são os que mais amam. Este é o ensino das Escrituras. Aquela igreja era uma igreja operosa, mas não tinha amor. E aí cabe nos perguntar, que tipo de amor é esse? Trata-se do amor aos nossos irmãos, ou ao amor a Cristo, ou as duas coisas? Estudiosos entendem que Jesus está fazendo uso da linguagem do Antigo Testamento. E a Bíblia é assim. Uma premissa, um princípio da hermenêutica, da interpretação bíblica é: textos difíceis de serem compreendidos devem ser esclarecidos com textos mais claros da própria Escritura. Então nós devemos procurar outros textos mais claros que falam a respeito do assunto para que eu entenda um texto difícil. E aplicando esse princípio aqui, os estudiosos chegaram à conclusão de que Cristo Jesus está fazendo uso da linguagem do Antigo Testamento. Que linguagem era essa? Quando os profetas comparavam o povo à noiva de Deus. Como o texto que nós lemos em Jeremias. Lembro-me de ti, diz o Senhor, a Israel. A imagem é de um noivo falando com a sua noiva. Lembro-me de ti, da tua afeição, do teu amor, quando eras jovem. Do teu amor, quando noiva. De como me seguias no deserto, numa terra árida em que não se semeia.
Deus se volta ao seu povo e trata o seu povo como uma noiva. Nós começamos tão bem. Você era uma noiva apaixonada, que caminhava comigo por terrenos difíceis, que confiava no meu amor. Mas você mudou. Você se esqueceu do primeiro amor. Aquela primeira sensação de enlevo e êxtase tinha passado. A antiga devoção a Cristo havia esfriado. Aquela igreja era como o povo de Israel, que tinha amado verdadeiramente o Senhor, sim, mas agora o amor havia esmorecido. A palavra de Cristo se cumpre quando disse que se por multiplicar a iniquidade o amor de muitos se esfriaria. Os efésios odiavam as palavras e atos maldosos dos nicolaítas. Eles eram preocupados com a doutrina verdadeira. Eles odiavam o erro e o mal. Eram operosos, no entanto, não amavam a Cristo. Sem amor, a obra da igreja é morta. E é significativo que o apóstolo Paulo tenha encerrado sua carta aos Efésios com uma oração especial. No capítulo 6, versículo 24, ele diz assim: todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Paulo fala muito do amor da igreja de Éfeso para com Cristo. E ele termina assim: todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Está dizendo, olha, que o amor de vocês não se corrompa. Esta carta é para pessoas assim. Mas cerca de 30 anos, ou melhor, 30 anos se passaram desde então, uma nova geração despontou na igreja de Éfeso, a qual não deu atenção à advertência do apóstolo. Seu amor era vacilante, enfraquecido, moribundo. A onda de devoção tinha se levantado, mas agora estava recuando depressa. Eles se empenharam com vigor, mas não com amor. Resistiram com coragem, mas sem amor. Examinaram a mensagem de seus mestres, mas não tinham amor em seus corações. Os efésios não tinham aprendido que o amor é até mesmo maior que o conhecimento. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu nada ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao 3. O conhecimento, meus irmãos, por vezes pode meramente inflamar a pessoa com vento, enquanto o amor desenvolve um sólido caráter e nos impulsiona à verdadeira adoração a Cristo. Agora, aquele que conhece sua igreja, além da fama, aquele que conhece suas qualidades, bem como seus pecados, irá exortá-la. E ele o faz com as seguintes palavras, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Cristo conhece a sua igreja além da fama. Cristo conhece as qualidades de sua igreja. Cristo conhece os pecados de sua igreja. Cristo conhece a sua igreja e também a adverte. Jesus Cristo não está contente em deixar a igreja de Éfeso, nem qualquer igreja, vagando pelos desertos do desamor. Ele então chama a igreja de Éfeso, e qualquer igreja que se assemelhe a ela, pois ele quer a trazer de volta ao oásis do amor. Por isso ele profere à igreja de Éfeso, ou à igreja de Éfeso, 3 sucintas palavras de ordem. Primeiro, lembre-se. Lembre-se. Lembre-se da altura da qual caiu. Compare o que você foi e o que você é agora. Olhe para trás ao longo do caminho em que Deus te conduziu. Olhe para trás com gratidão e dê o primeiro passo em direção ao arrependimento. Então lembre-se da sua trajetória, do seu histórico de devoção.
e de como hoje você se afastou de Deus, de como hoje os cultos não são interessantes, a comunhão com os santos não é desejável, como hoje você apenas mexe os lábios, mas o seu coração está longe do Senhor na adoração. Lembre-se disso. Em segundo lugar, ele diz: arrependa-se. Lembre-se o que tinha sido bom no passado e em seguida rejeite o que tem sido mal. Confesse o esfriamento de seu amor. Arrependa-se, busque renovação em Cristo. O momento é hoje. Não aguarde uma experiência emocional para se corrigir. Se coloque diante de Deus. Ore em secreto. Lembre-se e se arrependa. Volte as costas resolutamente para toda a indiferença, para todo esfriamento espiritual, para toda a apatia. E então, retorne. Volte à prática das primeiras obras. As obras podem ser até mesmo as mesmas de antes do período de desamor, mas haverá um novo vigor, uma nova singeleza de mente, uma pureza de motivo. Faça as coisas que você está fazendo na igreja, mas pelo motivo certo, não para a sua glória, mas para a glória de Cristo. Seja impulsionado pelo amor sincero e legítimo a Cristo Jesus naquilo que você faz. Por isso, o versículo 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Mas note o que vem depois. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A vida cristã é essencialmente uma relação de amor com Jesus Cristo. Se não há amor genuíno por Cristo, na igreja é sinal que a igreja está apagada, perdeu a sua luz, já não brilha mais. Por isso Jesus complementa: se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Hoje em dia já não há mais igreja em Éfeso, aquela igreja acabou. O próprio lugar está em ruínas. A igreja não tem luz, a igreja não pode brilhar sem amor genuíno por Cristo. Isso é uma aplicação para o coletivo, como para cada um de nós. Afinal, a igreja é composta por pessoas. Somente quando o amor a Cristo acende a chama, a nossa luz poderá brilhar neste mundo de trevas. Meus irmãos, muitas igrejas hoje cessaram, deixaram de existir. Seus edifícios podem permanecer intactos, seus pastores podem continuar pregando, suas congregações se reunindo, mas seu candelabro foi removido. Essa igreja já não brilha mais, já não é igreja. É uma instituição social qualquer, mas já não é igreja. O candeeiro foi removido. É apenas uma instituição fraca, sem poder espiritual, que as pessoas insistem ainda em se reunir, e por vezes por tradição. Igrejas assim não têm luz, porque não têm amor. Atentemos, pois, a esta advertência, antes que seja muito tarde. A igreja presbiteriana de Mauá não está ilesa a isso. Não adianta ter um bom histórico. Não adianta ter atividades sociais que expressem amor uns pelos outros. Não adianta ter cuidado com a ortodoxia se nós não tivermos um amor real e legítimo por Cristo. Jesus conhece a igreja profundamente. Seu conhecimento ultrapassa as meras aparências. Essa é a primeira lição. Em segundo lugar, Jesus conhece as qualidades da igreja: obras, perseverança e ortodoxia,
que eram presentes na igreja de Éfeso. Jesus conhece, no entanto, os pecados de sua igreja. Se não houver amor genuíno, as obras, a perseverança, a ortodoxia se tornarão meras superficialidades. E Jesus conhece e chama a sua igreja ao arrependimento, sob a ameaça de remoção da igreja local. Algumas aplicações, meus irmãos. Os efésios eram zelosos quanto à pureza doutrinária, mas assim também eram os fariseus. Isso não diz muito. É possível haver entre nós pessoas interessadas na doutrina verdadeira, mas que não amam a Cristo. Um dia até amaram, mas já não amam mais. O coração destas pessoas não arde por Cristo mais. A devocional é apenas um cheque na lista de tarefas diária. Mas eles não podem se ajuntar ao salmista e dizer: quando eu li as tuas palavras, uma chama acendeu no meu coração, ateou-se como um fogo. A tua verdade tocou os meus afetos. Então eu expressei o meu amor adorando-te. Tem pessoas que já não sabem mais o que é isso. O seu desejo por conhecer mais a palavra, pergunto a você, é por mera curiosidade ou expressão do seu amor por Cristo? Sim, nós devemos buscar conhecimento mais e mais, mas este desejo por conhecimento deve ser impulsionado pelo amor genuíno que temos por Cristo Jesus. Logo, por que você faz o que faz na igreja? O que te impulsiona? Um amor sincero por Deus ou um desejo pela validação das pessoas? Isso pode ocorrer com qualquer membro. Se tornar um mero ativista dentro da igreja. Faz todo tipo de tarefa, mas o faz buscando atenção e glória para si. E se não tem, fica frustrado e desanimado. Isso pode acontecer com diáconos, presbíteros e pastores. Pastores que cumprem um mero dever, mas o coração já não arde mais por Cristo. Se você quer saber o quanto ama a Cristo, pergunte-se a si mesmo, o quanto você fala dele para outras pessoas. Esse é um teste excelente. Se você quer saber o quanto ama a Cristo, pergunte-se a si mesmo o quanto você fala dele para outras pessoas. Por quê? Porque quando nós amamos algo, queremos falar sobre. Tim Chester diz assim que nós somos sempre evangelistas daquilo que amamos. Uma série sensacional. Eu vou ter que falar isso com a minha esposa, com os meus amigos. Você assistiu aquela série? Rapaz, é surpreendente, um suspense muito bem elaborado. Você já foi naquele restaurante? Excelente. Já leu aquele livro? Muito bom. Perceberam que é natural? Nós naturalmente somos evangelistas daquilo que amamos. Você fala de Cristo para as pessoas? Isso diz muito sobre o seu amor por Ele. Entenderam? Um genuíno amor por Cristo é o combustível, é o motor que nos leva a testemunhar dele e nos leva até mesmo a impactar o nosso mundo ao nosso redor. No entanto, meus irmãos, este texto não termina sem esperança, mas termina com a promessa: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O paraíso, que outrora perdido, será restaurado na Nova Jerusalém. O que vencer? Eis uma imagem de cunho especialmente militar ou atlético, para aquele que conquistou, ou para aquele que agora se apresenta como vitorioso. Esta imagem envolve perseverança diante do conflito, diante da dificuldade. E é óbvio que nós só perseveramos
com a ação do Espírito em nós. Mas o ponto é que uma das evidências dos eleitos é que eles vão perseverar. Perseverar no amor a Cristo, em meio às perseguições. Não somente na doutrina, não somente nas obras. Cada uma das promessas nesse capítulo aqui são oráculos às igrejas. E todas essas promessas são cumpridas lá em Apocalipse, capítulo 21 e 22. Note aqui a árvore da vida. Essa visão aqui, obviamente, faz uma alusão a Gênesis 2 e 9. A restauração do paraíso. Apocalipse é um livro escrito, né, sob o gênero literário apocalíptico. Óbvio, né? Ou seja, simbólico. Então aqui é um símbolo do paraíso. É como se Jesus estivesse dizendo: aqueles que realmente me amam vencerão. Passarão por grandes dificuldades e perseguições aqui, mas serão perseverantes. E um dia se alimentarão da árvore da vida, viverão para sempre e desfrutarão eternamente do meu amor, aquilo que eles sempre almejaram na terra. Ontem, perdi um grande amigo. Um amigo de seminário, mais velho, que depois se tornou meu pastor auxiliar, que nós sentávamos. Um pecador, mas alcançado por Cristo Jesus. Redimido, que depois de convertido, demonstrava o seu amor sincero e legítimo por Cristo Jesus, em todas as áreas da vida. E aquele homem, quando nós sentávamos para tomar café, dávamos uma pausa no trabalho, nos nossos estudos, e nós subíamos à cozinha da igreja, e da cozinha da igreja dava para ver o sol se pôr. E a gente reservava justamente esse tempo para tomar café e orarmos juntos e conversarmos. Por vezes choramos, rimos mais do que choramos, mas toda vez que aquele homem falava de Cristo, ele chorava. Um coração derretido que ardia por Cristo Jesus. E qual é a recompensa para aqueles que amam Cristo Jesus na terra? Mais amor na vida eterna. Portanto, a recompensa do amor é mais amor na perfeita comunhão do céu, na vida eterna. A igreja de hoje, assim como a igreja de Éfeso, tem um trabalho a fazer, um combate para combater, uma profissão de fé, uma doutrina a ser defendida. Sim, isso é verdade. Mas, acima de tudo, a igreja de hoje, como a igreja de Éfeso, tem uma pessoa a ser amada. Com o amor que tínhamos por ele no princípio. E este amor, como nos orienta Paulo, deve ser imperecível. Deve continuar em toda a nossa caminhada cristã. Assim, a mensagem para a igreja em Éfeso nos alerta sobre o perigo da ortodoxia morta. De sermos cuidadosos na doutrina, fiéis no serviço, enquanto o nosso amor por Cristo se esfria. Tomemos cuidado com isso, meus irmãos. É Cristo que nos adverte. Em resposta àquele que nós amamos e que nos orienta em sua palavra, nós devemos dizer Maranata. Maranata, que significa: ora vem, Senhor Jesus, pois a nossa alma anseia por ti. Que isso seja verdade na sua vida. Amém.